Pronto. Esse hoje foi o teclado, foi? Bom dia, Andrei. Sim, vê só, aí próxima semana, do mesmo jeito, eu não vou poder dar aula pra vocês na segunda. Porque eu vou estar lá em. Muito provavelmente, tá? Eu vou confirmar ainda, mas eu vou estar em São Gonçalo. Aí caso a gente não seja possível dar aula na segunda, a gente transfere pra esse momento aqui, né? De sexta. Pode ser? Porque aí pelo menos garante aí a aula de vocês, senão o conteúdo vai ficar muito atrasado. Massa. E aí, se eu não estou enganado, né, na próxima semana a outra e finalmente a gente começa o presencial e aí vai ficar mais legal, tá? Eu vou deixar assim o conteúdo mais importante de todos, que a gente vai começar a estudar função, para quando a gente começar o presencial. Não é que esse conteúdo que a gente está estudando agora não seja importante, né? Obviamente, sendo que Professor, eu preciso, enfim, organizar de alguma forma, eu deixei função para quando a gente voltar presencial. Oi, Mariana, foi você que falou? oi. Professor, assim, o assunto de função tem como, assim, atrasar mais um pouco mais para depois da presencial? Por quê? Eu estudei função no passado e não tive uma experiência muito boa. Então, justamente por isso que quando a gente chegar no presencial, a gente vai ter que começar. Vocês têm que ter uma experiência muito boa com função, porque vocês vão utilizar função em todos os anos, tá? No segundo, o primeiro ano é basicamente função. A gente vai começar quando a gente voltar presencial, a gente começa a estudar função. Isso, pro segundo bimestre. Mas aí agora a gente vai acabar de estudar. Agora não, né? Nessa semana e a próxima, que a gente tá no remoto, eu já vou compartilhando aqui. A gente vai acabar de estudar a parte de conjuntos. Tá? Eu vou deixar a função para quando a gente iniciar o presencial. Não sei se foi isso que Mariana sugeriu e eu entendi outra coisa. Pronto, estou compartilhando. Eu vou começar já, tá? Porque senão a gente não acaba. Essa aula e na próxima, né, que ainda é aula remota, a gente vai acabar a parte de conjuntos e a gente vai estudar intervalos numéricos. Eu acho que é tranquilinho isso daqui, mas é preciso a gente estudar, tá? Eu vou começar ainda, na verdade, fazendo assim uma rápida revisão do que a gente viu anteriormente, porque acho que esse negócio de ensino remoto, a gente não teve algumas aulas, eu teve umas, foi assíncrona, né? Acho que vocês podem estar assim um pouco perdidos ou um pouco esquecidos, tá? Mas só confirmando aí o que Clara tá falando, tá gravada, Francisca. Isso daqui é o início do segundo bimestre, tá? A gente já começou o início do segundo bimestre. Inclusive, acabou esse negócio de prova remota tal, tá? As provas da gente agora vão ser tudo presenciais, ainda bem. Mas quando a gente voltar presencial, a gente conversa sobre isso. Então, fazendo uma rápida revisão, né? O que é que a gente tem estudado até agora? A gente tem estudado conjuntos, de forma geral, né? Logo no início a gente começou a estudar conjuntos, mas nas últimas aulas a gente tem estudado conjuntos numéricos. São conjuntos de números. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui. O primeiro conjunto numérico que a gente estudou foi o conjunto dos números naturais. A gente tava esse símbolo aqui para ele, né? Esse nzinho, conjunto dos números naturais. E são aqueles. Que conjunto de números são esses, né? São os números que a gente usa para contar as coisas. Então, zero, um,
2 e assim por diante, tá? Tenho aqui o conjunto dos números naturais. A gente utiliza isso para contar coisas geralmente. A gente viu. Então, isso daqui são o conjunto dos números naturais representados por diagrama. Diagrama é esse desenho aqui que a gente faz, né? Geralmente um círculo. E aí, dentro do círculo, a gente coloca os elementos desse conjunto, né? Então, tá aqui 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Conjunto dos números naturais. Mas a gente viu que esse conjunto de números também podia ser representado numa reta. Isso aqui é uma reta numérica, né? Lembre-se das aulas anteriores. Então a gente pode... O que é representar, né? É escrever. A gente pode escrever esse conjunto de números assim ou numa reta ordenada. Então a gente começa aqui do zero. É uma reta de números. E aí, como tem essa setinha para a direita, isso significa que tem uma ordem. Tá? Para a direita do zero vão ser os números maiores do que zero. Então eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3 e assim por diante. Tá? Então eu posso representar os naturais assim e assim. É verdade, né, Ana Laires? Porque, na verdade, assim, pra mim tanto faz, porque eu acho que quando eu acordo eu passo sono. Mas talvez pra vocês fique um pouco. Porque quando a gente tá dando aula, a gente fica falando, faz uma coisa, aí fica mais ativo, aí não bate o sono. Mas pra quem tá assistindo, e principalmente no remoto, né, você fica olhando o computador, o celular, fica mais. Ou realmente deve ficar mais entediante um pouquinho. Meti um mullet aí, Andrei. Tô de mullet e moicano junto. Ficou top, ficou top. Ficou top, né? Os alunos do segundo ano falaram só que precisa fazer aqueles tracinhos aqui pra ficar de boy mesmo. Aí eu. Ficou muito do rock. Do rock, né? Tem uns negócios diferentes, né? Sim, então. Vocês, como sempre, né, quando vai falar de cabelo, de festa, de cachorro, aí vocês se pronunciam. Mas quando a gente tá falando aqui de matemática, todo mundo fica quieto. Mas lembre-se, né, qualquer coisa que vocês queiram falar, tirar dúvida, falem também, tá? Não é somente de cabelo que a gente tem que conversar. Na verdade, tem que conversar mais de matemática do que de outras coisas. Então, suponho que vocês estão entendendo aqui, tá? Vou seguir. Então, o que acontece? Não só existe esses números, né, os números naturais. Tem um próximo conjunto de números que a gente viu, ó, que são os números inteiros. A gente dá esse símbolo para eles, esse Z. Eu não sei por que é Z, talvez seja porque Z seja inteiro em alemão, mas eu não tenho certeza porque é Z. Mas eu tenho quase certeza que vem do alemão, mas talvez não seja. O que são os números inteiros? Observe que os números inteiros englobam os números naturais, né? 0, 1, 2 e assim por diante. Então, esses aqui na reta também são inteiros, certo? Mas além dos naturais, eu tenho os negativos. Eu tenho o menos 1, eu tenho o menos 2, eu tenho o menos 3 e assim por diante. Como é que eu coloco parte dos inteiros já está aqui na reta, né? O que é natural também é inteiro. Mas como é que eu completo? Se para a direita aqui a setinha é porque cresce os números, então para a esquerda é porque decresce. Então antes do zero eu tenho aqui o menos 1. Antes do menos 1 eu tenho o menos 2. Antes do menos 2 eu tenho o menos 3. E assim por diante, até o infinito. Então esse aqui é o conjunto dos inteiros. Mais uma vez, né, eu tenho aqui infinitos números, mas eu não tenho todos os números. Eu tenho outro conjunto, ó, maiorzão ainda, que engloba tanto os inteiros quanto os naturais, que são conjuntos dos números racionais. A gente dá esse símbolo para ele, esse Q.
Que conjunto de números é esse, né? Além dos naturais e além dos inteiros, são aqueles números fracionários. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5, né? Tá aqui, ó, 0,5, 1 sobre 2. Eu tenho, por exemplo, 1 sobre 3. Tá todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Só uma observação, 1 sobre 3 é o que? É 0,333 e assim até o infinito. Se você pegar 1 e dividir por 3, pode botar na calculadora. Estou mostrando aqui para vocês. 1 dividido por 3 vai ser 1,3333 até o infinito, né? Ao contrário de 1,5, 1 sobre 2, que é 0,5, tá? Eu só tenho uma casa decimal. Quando eu pego 1 e divido por 2, dá 0,5 e eu paro. Mas o 1 dividido por 3 não, dá 0,3333. Então eu posso ter infinitas casas decimais aqui, ó, mas elas se repetem, né? Eu tenho uma dízima periódica. Então 1 sobre 3 está aqui, ó. 1 sobre 3. Então, os números racionais podem ser uma dízima periódica também. E, obviamente, eu tenho números negativos, né? Por exemplo, menos 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Então, menos 3 sobre 2 é menos 1,5. Ele está aqui, ó. Claro que, como os racionais englobam os naturais e os inteiros, todos esses daqui também são racionais, certo? Então eu estou crescendo, né? Estou cada vez com um conjunto de números maiores. Deixa eu voltar aqui só para ver se teve alguma dúvida, alguma coisa. Pronto. Aqui eu tenho um bocado de número, certo? Na minha reta numérica ordenada. Mas eu ainda não tenho todos os números. Existem certos números, por exemplo, o número π, vocês devem já conhecer o número π, que tem infinitos números aqui depois da vírgula, né? 3,14, 15, assim por diante. Então, assim como esse 0,333 que eu coloquei aqui, ó, eu tenho infinitos números depois da vírgula. Qual é a questão? Quando um número é racional e tem infinitos números depois da vírgula, esses infinitos números se repetem, né? O 3 aqui se repete. Mas eu tenho alguns números, por exemplo, esse numeral π, que eu tenho infinitos números aqui depois da vírgula, mas os números não se repetem. Eu tenho outro número que é chamado número de Euler, ou número de Euler, que é um ezinho. É parecido com o número π, é 2,71. Aí começa aqui a botar um monte de número que não se repete. Esses números, eles são chamados de números irracionais. Eles são um conjunto à parte. Tá? Então, eles não fazem parte mais dessa... Eu fui englobando, né, um conjunto dentro do outro. Quando eu chego nos irracionais, às vezes é chamado de I, tá? Mas às vezes é só irracionais. Eu tenho aqui um conjunto à parte. Então, por exemplo, o π, que é 3,14, tá por aqui, ó. Eu vou botar até de outra cor, vou botar de azul. Então eu tenho aqui π. Esse número aqui que é o número de Euler, que é parecido com π, que tem infinitos números depois da vírgula, sendo que esses números não se repetem nunca. 2,71 mais ou menos está aqui. Então tem os números à parte, tá? E aí se eu juntar os racionais com os irracionais, ou seja, se eu juntar esse conjuntão aqui todo, ó, com esse, aí eu tenho o conjunto dos números reais. Então vou botar aqui em verde.
Francisco levantou a mão. Deixa eu só fazer esse desenho aqui, Francisco. Rapidinho. Então, se eu juntar esses dois, ó, que eu tô colocando em verde, eu tenho um conjunto dos números reais, que a gente dá esse símbolozinho assim, ó, esse R. Aí, agora sim, nos reais, eu tenho todos os números aqui nessa reta, tá? Não falta nenhum número aqui nessa reta. Todo pontinho que eu pegar aqui, eu tenho certeza que vai corresponder a um número. Ou ele vai ser racional, ou ele vai ser irracional. Mas tenho certeza que vai ter um número aqui, tá? Qualquer pontinho que eu pegue na reta, eu tenho um número. Por isso que essa reta é chamada de reta real. Eu tenho todos os números reais aqui nessa reta. Diga lá, Francisco. Lucas, eu não entendi esse negócio de juntar o número irracional com o racional. Certo. Eu vou explicando aqui para saber o que você entendeu e o que não entendeu, tá? Você entendeu, aí é uma pergunta, que eu começo com os naturais e aí eu vou meio que englobando, né? Eu pego os números inteiros englobam os naturais. E os números racionais englobam os inteiros. Essa parte eu entendi. Pronto. Então, todo número natural, por exemplo, ele vai ser racional. Mas nem todo racional, por exemplo, um meio, vai ser natural, certo? Certo. Pronto. O que acontece com os números irracionais? Quando a gente fala dos números irracionais, eles são um conjunto à parte. Então não é que os irracionais, por exemplo, englobam os racionais. Isso não é verdade, tá? Os irracionais são um conjunto à parte. Então, se for irracional, eu tenho certeza, por exemplo, o número π, ele é irracional. Como ele é irracional, eu tenho certeza que ele não é nenhum desses. E o inverso também é verdade. Se eu pegar um número que é racional, por exemplo, 0, 1, menos 2, 1 meio, se ele for racional, eu tenho certeza que ele não é irracional. Ou ele é um, ou ele é outro. Isso você entendeu? Sim. Pronto, agora imagine que eu pego esses dois conjuntos de números, né, que são separados, e coloco eles na mesma sacola. E misturo. Ou seja, eu faço um novo conjunto, que é a junção dos racionais com os irracionais. Então, se eu juntar todos esses números em um mesmo grupo, eu tenho que chamar esse grupo de conjunto dos números reais. Tá? Os números reais, ó, vai ser o conjunto dos números racionais, união, então eu uno com o conjunto dos números irracionais. Será que ficou claro ou não? Ainda não, Ficou claro agora. né? É porque a gente fica falando assim, às vezes na linguagem matemática, às vezes complica, mas é como se a gente pegasse realmente todos os números e colocasse na mesma sacola, tá? Agora eles fazem parte de um Uma mesmo numeração grupo. só, então. O quê? Juntando todos os números em um mesmo canto, fica uma numeração só. Isso. Sendo que no mesmo canto, o que você está entendendo, mas em matemática a gente fala no mesmo conjunto, está juntando tudo no mesmo conjunto. E aí o nome desse conjunto é conjunto dos números reais. E aí se eu colocar na reta, né, eu tenho aqui a reta real. Então quando vocês ouvirem falar de reta real, é basicamente isso, é uma reta que tem ordem, tá? Ela é ordenada, então quanto mais para a direita o número, ele é maior do que o número para a esquerda. E nessa reta eu tenho todos os meus números, tanto racional quanto irracional. Certo? Isso daqui
é uma revisão do que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Porque eu entendo que esse período remoto é complicado, vocês ainda não tiveram aulas, tá? Então eu quis fazer essa revisão, mas tudo isso aqui, inclusive para quem for fazer a prova de recuperação, isso daqui é uma boa revisão, tá? Mas isso vai cair em alguma coisa no segundo bimestre? A gente vai utilizar isso daqui para estudar função. Então eu não vou nem assim fazer uma pergunta diretamente sobre isso, mas você vai precisar saber disso para o segundo bimestre. Por isso que eu estou fazendo essa revisão, né? O que a gente vai... Eu estou aqui olhando minha fila para falar as coisas de modo organizado, tá? Senão vocês fica mais difícil entender. O que a gente vai estudar agora, ó, são intervalos numéricos. O que é um intervalo? Sendo mais claro, ao invés de intervalo numérico, eu poderia falar assim, intervalos de números reais. A gente vai estudar intervalos de números reais. O nome pode talvez ser um pouco estranho, né? Você se pergunta assim, o que é isso? Intervalos de números reais. Mas basicamente é o seguinte, não é uma ideia muito complicada não. Basicamente um intervalo de números reais é o seguinte, ao invés de eu estudar a reta real toda, então ao invés de eu ter aqui todos os números, eu vou me concentrar somente em uma parte da reta real. Então suponha que eu me concentre, sei lá, nessa parte daqui, ó, do menos 1 até o 2. Por alguma razão eu me concentro... Deixa eu botar outra cor. Eu vou botar em amarelo. Por alguma razão eu só quero me concentrar nessa parte daqui, ó, do menos 1 até o 2. Certo? Então, se eu ao invés de estar estudando a reta toda, né, eu estudar somente uma parte da reta, isso daqui vai ser um intervalo de números reais. Então a ideia é basicamente essa. Por que eu vou me concentrar somente em uma parte da reta e não na reta toda? Ou seja, por que eu vou me concentrar no intervalo? Aí vai depender do contexto. Tá? O contexto do problema que a gente está estudando é que vai justificar em que parte da reta a gente vai se concentrar. Por exemplo, quando a gente estiver estudando lá na frente alguma função que envolva tempo, certo? O tempo é em um dia, tá? Então eu estou estudando um período de um dia. Um período de um dia, se eu estiver assim contando as horas, um dia tem quantas horas? Um dia tem quantas horas? 24 horas. 24 horas. Então, se você estiver estudando alguma coisa que envolva o seu dia, você não vai estar interessado, por exemplo, em números negativos, porque não tem hora negativa. Também você não vai estar interessado na hora que, em, digamos, 25 horas, tá? Não existe 25 horas. Então, quando você estiver estudando alguma coisa que envolva a hora do dia, você só vai estar interessado no intervalo que vai de 0, começando aqui de 0, até o número 24, porque um dia tem 24 horas. Tá? Então você só vai estar interessado nesse intervalo de números de 0 até 24. Antes de 0 você não se interessa e depois de 24 também você não se interessa. Tá? Então é nessas situações que justifica, né, a gente, ao invés de estudar a reta real toda, a gente estudar somente uma parte da reta real, ou seja, um intervalo.
Certo? Então esse é o sentido de a gente estudar intervalos de números reais. Tá? Então somente escrevendo isso que eu acabei de falar aqui na minha fila. Todo mundo que entra repara no meu cabelo, né? O cabelo tá na régua. Se eu soubesse disso, eu cortaria meu cabelo antes, porque aí vocês, pelo visto, prestam um pouco mais de atenção na aula. O Lucas toda semana aparecendo com um corte de Com cabelo cabelo. diferente. O problema é que eventualmente não vai ter mais cabelo, né? Você vai cortando, cortando. E eu tô ficando. É porque aqui vocês não conseguem perceber, mas eu tô ficando careca já. Aí. A calvície, né, Lucas? Não, se fosse só calvície, tava tranquilo, é careca. E aí você acaba se lascando. Não posso cortar muito o cabelo, não. E não dá pra fazer isso, não, tá? Mas assim, se desse seria bom. Tem aquelas, eu não sei, na minha época tinha umas plantinhas assim que você regava e no chão crescia. Não sei se hoje em dia ainda vê dessas coisas. Passa minoxidil na cabeça, Lucas. Mas se eu for me preocupar com isso, aí que eu vou ficar careca mesmo. Eu não me preocupo não, pra ver se a careca demora um pouco. Essa é a estratégia do corte, Lucas? Porque tu diminuiu só de lado, né? Pois é. Tá vendo aí? Você é esperta demais, tá doido. Tem que ser esperto. Sim, então voltando, né? Escrevendo, tá, o que eu acabei de falar, né? Um intervalo de números reais. Preste atenção na aula também, tá? Você, não somente no corte de cabelo. É a única coisa que eu peço. O intervalo de números reais é uma parte da reta real. A única pessoa que falou alguma coisa que não foi para falar do meu cabelo foi Francisco, que tirou uma dúvida. E aí vocês têm que se espelhar em Francisco, tá? Preste atenção mais na aula e menos no meu cabelo. O intervalo em números reais é simplesmente uma parte da reta real. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Ou tá suave? De boa. De boa, né? Massa. Então, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? A aula de hoje é curtinha, né? E eu acho que é bem suave, mas apesar disso... Beleza, Emily. Antes de você sair, botem aí já a presença, tá? Escrevam aí presente e tal. Pra eu já anotar. Professor, eu vou lançar um corte que nem o seu. Pronto. Mas pelo visto você tá quase lá, né? Só falta deixar o mulletzinho, pelo menos pela foto. Todo mundo botou aí presença. Tem que deixar só um pouquinho maior. Maior, né? Isso daqui, rapaz, desde o início da pandemia que eu tava sem... Não é que eu tava sem cortar não, eu cortava pouco. Cortava em casa mesmo, né? Não podia sair. Aí ficou grande que só. Aí já tava grande, né? Quando eu fiz esse corte. Eita, não foi não. Começando aqui de Andrei. Até Giovanni. Nunca mudou o cenário, foi? O cenário? Sim, que tem uma janela que faz um efeito de massa, janela roxa. É porque Mudou, foi? Eita, tá ali também. É porque eu tô em outro canto da minha casa. Aí o cenário muda também. Pronto, já tenho aqui o... Lucas, mas tu vai pra São Gonçalo e a cachorra? Como é que é? Tu vai pra São Gonçalo, a pobre da cachorra fica sozinha, é? Não, a cachorra fica com minha esposa aqui. Não fica sozinha não. Tá, então... Voltando, né? Deixa eu ver aqui. Certo, então a gente vai estudar agora qual é o problema. Só tem alguns detalhes em relação a esse intervalo de números reais. A gente vai estudar agora esses detalhezinhos de números reais.
Como assim? Basicamente, a gente precisa ficar atento se nesse intervalo aqui, então isso aqui são todos os números, aqui em amarelo, por exemplo, que vão de -1 até o 2. Basicamente, a gente precisa ficar atento se os extremos do intervalo, o que são os extremos desse intervalo aqui? Vocês devem até... O que é que vocês acham? Que são os extremos desse intervalo aqui de números que vai de -1 até 2. Quem são os extremos desse intervalo? Ninguém chuta? Digam aí o que vocês acham. -1 e 2. -1 e 2, exato. Os extremos de um intervalo são aqueles... É o primeiro número, né? No caso, -1. E o último, 2. Então a gente só precisa ficar esperto se, nesse caso, o -1 e o 2, se eles fazem parte ou não desse intervalo, né? Porque o 0 eu sei que faz parte, porque se são os números entre -1 e 2, eu sei que o 0 faz parte, por exemplo. Mas o -1, ele está sendo considerado dentro do intervalo ou fora? E esse 2, ele está sendo considerado dentro do intervalo ou fora? Então a gente vai precisar, sempre quando a gente falar de um intervalo, dizer, né, deixar claro se os extremos do intervalo fazem parte ou não. Então, por exemplo, se eu estiver considerando todos os números... Deixa eu ver como é que eu faço isso para ficar melhor. Eu tenho aqui a reta real, né? E eu estou considerando um intervalo entre o número A e o número B, certo? Então eu quero considerar todos os números que vão de A até B. Se eu quero que os extremos também façam parte desse intervalo que eu estou considerando, a gente usa um sinal específico. Que sinal é esse? A gente coloca uma bolinha, ó, toda preenchida. A gente diz que é uma bolinha fechada. E a gente faz uma bolinha fechada e aí a gente pinta de A até B. Então, quando você vê isso daqui e vê uma bolinha fechada, significa que os números A e B, ou seja, os extremos do intervalo, também estão sendo considerados. Isso daqui, ó, são todos os números x que são maiores ou igual a A. Então, como é maior ou igual, o A também está incluído. Ou menores ou iguais a B. Certo? Então, isso daqui é uma representação gráfica, uma representação por desenho. Isso daqui é uma representação algébrica, ou seja, uma representação por sinais de álgebra. Então, estou considerando todos os números x que são maiores ou iguais a A, portanto, o A também está incluído, né, porque é igual, ou menores ou iguais a B. Isso daqui, ó, é o que a gente chama de intervalo fechado. Ele é fechado porque os extremos estão incluídos no meu intervalo. Eu posso ter o oposto. Eu posso ter um intervalo de números que vão de A até B, sendo que, por alguma razão, eu não quero considerar os extremos, ou seja, eu não quero que o número A e o número B façam parte desse meu conjunto. Eles estão de fora. Então, nesse caso, a gente coloca aqui uma bolinha aberta, tanto no A quanto no B. Uma bolinha aberta e aí a gente pinta só aqui dentro. Como tem uma bolinha aberta, isso é um símbolo. Eu vou até apagar aqui dentro, ó. Isso é um símbolo que vai
mostrar pra gente, né, que eu não estou considerando os extremos. Então isso daqui são todos os números x que são maiores do que A e menores do que B. Então eu não estou considerando o A e o B nesse meu conjunto. Isso daqui é o que a gente chama de intervalo. Alguém chuta aí qual é o nome? Se esse de cima é intervalo fechado, esse de baixo vai ser intervalo o quê? O aberto. Uhum. Isso aqui é intervalo aberto. Por exemplo, no exemplo que eu dei aqui em cima, né, que a gente tava, acho que eu apaguei, que a gente estava considerando a hora do dia. Então eu venho aqui, ó, de 0 até 24. Tá, tô considerando, a gente está estudando alguma situação, sei lá o que se passa em um dia, então a hora pode ir de 0 até 24. Se eu não quero considerar nem o 0 nem o 24, por quê? Sei lá, porque o 0 é porque assim que inicia já está em 0, tá? Então não pode ser 0 horas. E 24 horas já passa para o outro dia. Então eu só estou interessado, né, nas horas que estão entre 0 e 24. Aí eu coloco bolinha aberta. Observe que quando eu tenho uma bolinha aberta, por exemplo, no 24, eu estou considerando os números muito próximos de 24. Por exemplo, 23 horas 59. 23 horas 59 minutos 59 segundos. Tá? Essa hora aqui, ó, como é menor do que 24, ainda faz parte do meu estudo, do meu conjunto. Ele pode ficar bem próximo, mas o 24 em si, ele não pertence mais ao meu conjunto. Tá? Então eu tenho números bem próximos de 24, mas o 24 não faz parte. Certo? Então, se eu não quiser considerar 0 horas, porque ainda é o dia anterior, ou 24, porque é o próximo dia, eu faço assim. Mas se eu quiser considerar o 0 e o 24, por alguma razão, eu tenho que botar bolinha fechada. Beleza? Edson também botou a presença aqui, né? Vocês entenderam isso de bolinha fechada e bolinha aberta? Ou não? Alguém tem alguma dúvida? Eita, acho que... não. Vocês estão aí ainda ou não? Sim. Pronto, acho que vocês não estão com dúvidas. Então vou seguir. Vou apagar isso daqui que foi só um exemplo. O que pode acontecer é o seguinte também, é você querer considerar por alguma razão um extremo, mas não querer considerar outro extremo. Por exemplo, se eu quiser considerar o número A dentro do intervalo e não o número B, eu faço a bolinha fechada em A. Ele está dentro, né, do meu conjunto, mas eu faço a bolinha aberta em B. Ele está fora. Então, esse conjunto de números aqui, ó, são todos os números x que são maiores ou iguais a A. Tá? Ele pode ser igual a A, mas ele é menor do que B. Ele não pode ser igual a B. Ele é menor do que B. Ou eu tenho o oposto. Eu não quero considerar o A, mas eu quero considerar o B. Eu faço fechado em uma, aberto em outra. E aí quando eu faço esse desenho, você tem que entender que aqui eu tenho todos os números x, né? Eita. Que são maiores do que A e menores ou iguais a B. Então eu tenho todas essas situações aqui
que a depender do seu contexto, a depender do seu problema, pode ser uma ou outra. Isso daqui é um intervalo fechado à esquerda. Lucas, Oi. eu vou ter que sair agora da aula, porque eu vou resolver aqui uma coisa. Beleza, Francisca, pode ficar à vontade. Tá gravado, Não, tá? não, viu? De presente, não bota falta não. Não, tá anotado lá. Tá certo, tchau. Tchau. Diga, Giovana. Lucas, a lista de exercícios vai continuar mesmo presencial, né? Vai continuar mesmo presencial. Vai mudar um pouquinho, tá? Mas quando chegar no presencial a gente conversa. Mas vai continuar porque vocês têm que praticar, tá? Essa aula vai até que horas da gente? 11h45. 11h45. Tá, então eu vou acelerar aqui um pouquinho, tá? Isso aqui é para dar tempo da gente acabar o conteúdo que eu pensei. Isso aqui é um intervalo fechado à esquerda, né? Porque ele está fechado à esquerda e aberto à direita. E esse daqui é o oposto, né? Esse aqui é um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Vocês estão entendendo isso daqui ou não? Eu tô achando que vocês estão entendendo, mas como vocês não falam assim, talvez eu ache que vocês estão entendendo, mas não estão. Eu não tô entendendo muito por causa que eu entrei na metade, teve que entrar na metade depois da aula. Sei. Aí eu fui do começo. Uhum. Mas você pode. Se quer tirar alguma dúvida, mesmo você entrando na metade, tem alguma coisa assim que você não tá. A gente tem uma reta de números, tá? A reta de todos os números possíveis. Que a gente chama de reta real aqui, ó. A reta real é a reta, essa reta ordenada que eu tenho todos os números reais. Agora a gente está estudando o que a gente chama de intervalo de números reais, que ao invés de considerar todos os números, a gente está considerando somente uma parte desses números. Certo? Então, a gente está fazendo esse estudo aqui. Aí tem várias situações, né? A partir disso, a gente só tem que ver se esses extremos... Acho que foi você mesmo que falou que era extremo, se eu não me engano. Não foi você? Uhum. Aí a gente tá vendo se esses... A depender da situação, né? A depender do problema, a depender do que a gente está estudando, se esses extremos fazem parte ou não desse meu conjunto. E aí para cada situação, ó, eu tenho um símbolo específico que a gente usa. E a gente tem um nome específico que a gente usa. Certo? Eu acho que eu fiz uma revisãozinha no início da aula, que está sendo gravada, eu acho que foi uma boa revisão. Se você quiser aí, eu vou botar no mudo, tá? Se você quiser, você vê a aula desde o início, eu até aconselho. Que é interessante, tá? Então, para acabar, só uma observaçãozinha. Eu posso ter também, ao invés de pegar um intervalo no sentido de uma parte da reta que tem um início e um fim, eu posso pegar só o início. Por exemplo, pegar aqui do -1 até todos os números lá para frente. Sem fim, tá? Então, por exemplo, suponha... deixa eu ver... Geralmente é assim com o tempo, tá? A gente tá... Sei lá, suponha que você está estudando uma colônia de bactérias no seu laboratório. E aí você começa no tempo zero. Você começa no tempo zero, né? E no tempo zero, essa colônia de bactérias, ela tem uma população, ou seja, uma quantidade de bactérias ali inicial. E aí você começa a marcar no relógio como essas bactérias se reproduzem, né? Elas vão aumentar essa população conforme o tempo passa. E aí você começou do zero, então você tem um início,
mas você não tem um fim, tá? Porque você está estudando, vai passar de um dia para o outro, de um mês para o outro, você vai continuar observando como essas bactérias se reproduzem. Então eu posso ter alguma situação que eu tenho um início de alguma coisa, mas eu não tenho um fim. E aí vai criar algo assim, ó. Deixa eu botar uma reta mais reta. Nesse caso da colônia de bactérias, eu vou começar aqui do zero. E aí eu vou pegar todos os números que estão à frente do zero, tá? Mas não tem fim. Então vai de zero até infinito. Tá? Eu tenho essa possibilidade também. Sendo que, obviamente, não precisa ser do zero, né? Pode ser, a depender do seu contexto, de qualquer número. Então, eu posso ter algo assim, ó. Eu tenho aqui a reta real. E eu tenho qualquer número aqui que eu vou chamar de A. E aí eu vou considerar todos os números que são maiores do que A. Então, todos os números que vai de A até infinito. Qual é a questão aqui em relação ao número A? Alguém consegue pensar assim? Eu tenho mais uma decisão a fazer, né, em relação ao número A. Que decisão é essa, nesse meu estudo? Isso aí. Eu não entendi. Não sei se você falou. Acho que o áudio aqui tá baixo. Eu não sei se você tá falando não sei ou se você tá querendo dar alguma resposta. Bom, não tô entendendo, mas qual é a Eu não decisão? sei o que eu falei. Ah, tá, não sabe, né? Baseado nesses intervalos aqui de cima, ó, o que é que a gente tá fazendo em relação aos extremos? Sempre. Qual é a decisão que a gente tem que tomar? Ligando um ao outro? Oi? Ligando um ao outro? Ligando um ao outro. Mas a gente está sempre decidindo, ó, se o extremo faz parte ou não do conjunto que a gente está considerando. Se é um intervalo fechado, por exemplo, esses números aqui A e B fazem parte do meu conjunto. Se é um intervalo aberto, quer dizer que esses extremos não fazem parte do meu conjunto. Então, mesma coisa acontece aqui, ó. Quando a gente está considerando os números que são maiores do que A, a gente pode querer considerar, inclusive, o número A nesse meu conjunto. Então, aqui eu tenho todos os números x, ó, que são maiores ou iguais ao meu A. Ou eu posso pegar os números que são maiores do que A, mas por alguma razão o número A em si ele não está incluído, ele está excluído desse meu estudo. Então, nesse caso, eu quero saber todos os números x que são maiores do que A, mas não iguais. Então, nesse tipo de intervalo, a gente também tem que decidir, ó, se esse extremo aqui, se esse número A, se ele está incluído ou se ele está excluído. Mesma coisa acontece se eu pegar os números que são menores do que A. Então, suponha que eu tenho aqui, ó, um número A e eu quero considerar todos os números que vêm antes do A. Então, eu quero considerar todos os números que vêm antes do A. Se o número A está incluído nessa minha consideração, eu boto bolinha fechada. E aí eu quero saber todos os números x que são menores ou iguais a A. Ou se o número A está excluído da minha consideração, eu tenho que botar aqui bolinha aberta no A. Então, se eu faço esse desenho aqui para vocês, ó, eu estou considerando todos os números x que são menores do que A. Tá? Mas o número A em si,
não está fazendo parte. Vê só, a aula da gente acabou, tá? Mas se vocês me derem 2 minutos, só para fazer algumas perguntas para vocês, para saber o quanto vocês estão ligados. Considere esse desenho aqui, tá? Esse desenho representa um conjunto de números. O número 0, ele faz parte desse conjunto de números aqui ou não? Que eu tô considerando? Não, né? O número 0 não faz parte, por quê? Porque eu estou considerando os números aqui somente de 1 a 3. O número 4 faz parte desse conjunto de números? Não. Também não, porque eu estou considerando de 1 até o 3. O número 2, ele faz parte desse conjunto de números? Faz. Faz, né? Porque o 2 está aqui, né? Olha o 2 aqui, ó. Entre 1 e 3. O número 1, ele faz parte desse conjunto de números? Faz. E o número 3, ele faz parte desse conjunto de números? Eu acho que faz também. Como é que você... No extremo, o número 1 e o número 3 são os extremos, né? Como é que você sabe se os extremos fazem parte ou não? No caso dessa bolinha aí, Isso, quando tem a bolinha fechada, é porque faz parte. Quando tem a bolinha aberta, é porque não faz parte. Certo? Então, o número 1, ele faz parte desse conjunto porque tem a bolinha fechada. O número 3, ele não faz parte porque eu coloquei aqui a bolinha aberta. entendi. Certo? Então, basicamente, o que eu ensinei para vocês hoje é o seguinte. A gente tem um símbolo, né? Ou seja, um desenho. A gente faz um desenho. E eu tô tentando ensinar vocês a como interpretar esse desenho, tá? Então, se você entendeu essas... Pelo menos, acho que está respondendo é Francisco, né? Pela voz. Vai terminar agora, Evelyn. Então, pelo visto, Francisco, que foi a pessoa que respondeu, pelo menos, pareceu que entendeu, tá? Então, eu quero que vocês olhem para um desenho desse e entendam que o número 0 não faz parte desse conjunto. Alguém perguntou alguma coisa. Foi Francisco ou Alisson? Ou Valisson, não sei. O Alisson. O Alisson. Oi, Francisco. Então, sempre que uma bolinha tiver pintadazinha, faz parte. Sempre que uma bolinha não tiver pintada, não faz parte, é isso? Exatamente, em síntese é esse. E se eu tiver aqui algum conjunto fora, né, por exemplo, a esquerda do 1 ou a direita do 3, também não faz parte, porque eu só estou considerando a parte pintada. Basicamente é isso. Tá pintado é porque faz parte, tá? Se não tá pintado é porque não faz parte. Tá? E assim a gente organiza esses estudos. Eu vou acabar agora porque a gente já passou da aula. Giovana já está reclamando aí que está com fome. E aí nas próximas aulas, tá? Lembre-se, a próxima aula da gente vai ser na sexta, tá? Porque muito provavelmente, mas a gente combina. Na próxima aula a gente termina de estudar intervalos. A próxima aula vai ser assim um pouquinho... Enfim, vai ser que nem essa, tá? E aí depois a gente volta presencial, tá? Mas valeu pela presença de vocês e pela participação também. A gente se encontra mais à frente. Bom final de semana, né? Sextou aí. Tchau. Valeu. Valeu.